Mas eu queria falar hoje, especificamente, sobre textos da Bíblia que nós não podemos deixar de visitar. Existe um deles que, em muitos momentos da minha vida, eu preciso ir lá. As coisas acontecem, coisas boas, coisas não tão boas assim, coisas ruins. E à medida que a vida passa, à medida que o tempo passa, à medida que as experiências se somam, eu nunca posso me esquecer de uma verdade encontrada na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o capítulo 8, fantástico capítulo 8 de Romanos. Mas especificamente o versículo 28 precisa estar permanentemente em minhas recordações, em minha memória e em meu coração. E ali, em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente. Algumas versões dizem todas as coisas cooperam, operam conjuntamente, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E embora esse seja um texto do Novo Testamento, a história que melhor me ajuda a entender o significado desse texto, e vez por outra eu conecto com esse texto, é a minha história preferida do Antigo Testamento. Na minha infância, minha mãe gosta de dizer que, das histórias que ela contava, sempre que ela me dava a opção de escolher a história que eu queria ouvir, eu ia imediatamente para José do Egito. Que história fantástica! Que história maravilhosa. Não preciso lembrar a história, vocês conhecem bem, com riqueza de detalhes, mas queria lembrar só algumas partes. Volte sua atenção para a palavra de Deus em Gênesis. Vamos pegar a parte da história talvez a mais emocionante. Depois de tudo por que José passara, e conhecemos a história de sua infância, de seus sonhos, do ódio de seus irmãos, do que os irmãos fizeram com ele, especificamente da venda para o Egito como escravo, do seu trabalho então na casa de Potifar, da tentação da esposa de Potifar, da resistência de José e apesar disso, a despeito disso, da sua prisão. José na prisão, quando conhece o padeiro e o copeiro, José é esquecido pelo copeiro em seguida, quando o copeiro é restaurado ao trabalho no palácio, José convocado por Faraó, José revelando os sonhos de Faraó, José assumindo o governo do Egito. E agora nós chegamos àquele momento em que os irmãos de José, os mesmos que o haviam traído e vendido, precisam viajar para o Egito para comprar alimento em virtude da fome. E José tem agora diante de si os seus irmãos. E o capítulo 45 do livro do Gênesis é um dos mais emocionantes da Bíblia. E ele começa dizendo o seguinte: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. A leitura feita por José
daquilo que lhe aconteceu ao longo de sua história, tem tudo a ver com o que Paulo diz aos crentes de Roma no texto que lemos agora há pouco. É interessante perceber que a primeira pergunta feita por José é a respeito de seu pai. E quando seus irmãos dizem que seu pai está vivo, conhecemos o que acontece a partir daí, mas chega o momento da morte de Jacó. E os irmãos pensam automaticamente que José contivera sua vingança enquanto o pai estava vivo, para não dar esse desgosto para o seu pai. Agora que Jacó morreu, a situação ia mudar. E o capítulo 50, versículo 20, traz o momento que José volta a falar a seus irmãos após a morte de seu pai. Mais uma vez os tranquiliza e faz essa leitura fantástica no versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José faz um trocadilho interessante, e talvez a gente não consiga perceber isso. Eu gosto muito das palavras escolhidas e orientadas pelo Espírito Santo para serem registradas na Bíblia, porque a palavra encontrada aqui, o verbo rashav, que aparece 2 vezes nesse texto, é o mesmo verbo, e ele usa a mesma palavra para dizer aquilo que os irmãos tramaram contra ele, e aquilo que Deus, ao mesmo tempo, tramava por trás de tudo. Os irmãos fizeram um projeto, fizeram um plano, arquitetaram algo. E Deus, enquanto isso, fazia a mesma coisa. Arquitetava outra coisa, planejava outra coisa, projetava outra coisa, totalmente diferente, que levaria José àquela posição que aparecera nos sonhos, que pareciam não fazer sentido nenhum. Tudo parte do projeto e do plano de Deus. E eu gosto da vida de José, irmãos, porque a vida de José me ajuda a entender algumas coisas que eu preciso lembrar enquanto caminho, enquanto vivo. A primeira coisa que a vida de José me ajuda a entender é que nem todas as coisas que nos acontecem são boas, se nós consideramos essas coisas individualmente. Eu preciso entender, e a vida de José me ajuda a lembrar isso, que em nenhum momento a minha relação com Deus me assegura uma vida na qual todos os acontecimentos serão agradáveis. Todas as coisas serão fáceis de ser vividas. Todas as coisas que acontecerão serão coisas boas, agradáveis e felizes. Não serão. Jesus diz literalmente: no mundo tereis aflições. Está assegurado que a vida incluirá, sim, momentos difíceis. José não fecha os olhos ao fato de que o que se tentara contra ele fora mal. Ele tem clareza no seu entendimento. O que foi intentado contra ele era mal, era cruel, foi terrível o que os irmãos fizeram com ele. Ele não fechava os olhos a esta realidade. Nós temos que entender claramente que a vida inclui dificuldades. A vida inclui dores, a vida inclui frustrações, a vida inclui decepções. José foi odiado por seus irmãos, quase foi morto por eles, foi lançado numa cisterna, ainda que resgatado de lá, foi vendido como escravo. Mais tarde, José é preso injustamente na casa de Potifar. Irmãos, injustiças existem, injustiças acontecem, nós podemos ser vítimas de injustiça. Nós podemos ser vítimas de ingratidão. Nós podemos ser vítimas da maldade das pessoas. A vida inclui momentos difíceis. Paulo jamais estaria dizendo que cada acontecimento de nossa vida é determinado por Deus e é bom em si. Não é isso. A vida pode e fatalmente irá incluir momentos difíceis, perdas, dores, separações, frustrações, angústias, temores, ansiedades, momentos difíceis. Eu preciso ter consciência, a vida de José me ajuda a entender isso, que quando a Bíblia afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela não está dizendo que cada acontecimento de minha vida será sempre bom.
não o será. Haverá sim momentos difíceis. Mas a vida de José me ajuda a entender também, eu não posso esquecer esse detalhe, que em todos esses momentos Deus nos acompanha. José consegue entender, não que Deus apareceu em sua vida quando ele foi chamado ao palácio, não que Deus se manifestou na sua vida quando ele foi feito governador, não que Deus finalmente apareceu depois de anos de oração para se manifestar, não, ele consegue ver a presença e o agir de Deus desde o início, ao longo de toda a história. Eu preciso entender que Deus me acompanha em todos os momentos. Deus jamais me deixa sozinho. Isaías 43, versículos 1 e 2, apresenta uma promessa maravilhosa de Deus. E o texto diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. O texto prossegue, vamos voltar para ele daqui a pouco. Quando pelos rios não te submergirão, etc, etc, etc. Mas eu queria me deter nessa frase: quando passares pelas águas, estarei contigo. No passo de fé de quarta-feira falávamos sobre isso, sobre a presença de Deus em todos os momentos. E sobre a segurança do salmista no Salmo 23. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segurança do salmista reside exatamente na convicção de que ele não está sozinho, de que ele jamais estará sozinho. Uma das frases mais repetidas nas Escrituras é essa: eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus está presente ao nosso lado, Deus caminha conosco, Deus está em todos os momentos de nossa vida. Isso inclui aqueles momentos nos quais nós não percebemos o seu agir. Isso inclui aqueles momentos em que nós não percebemos o seu agir. Deus está presente, Ele não se afasta de nós. Há alguns episódios de personagens do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento que mostram isso, essa quase surpresa, porque a presença de Deus às vezes não é notada, não é percebida. Veja o que acontece com Jacó, de acordo com Gênesis 28, versículo 16, quando Jacó acorda daquele sonho que teve da escada, em que anjos desciam e subiam. Ele estava fugindo da casa de seu pai, com medo de seu irmão, e o texto diz o seguinte: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Irmãos, sou obrigado a dizer que em alguns momentos Deus estava presente e eu não percebi. Deus estava agindo e eu não me dei conta disso. Em alguns momentos eu tive a ridícula sensação de que eu estava sozinho. Em alguns momentos de minha vida eu tive a insana impressão de que Deus não estava ao meu lado. Você já passou por isso? Momento em que a gente tem a sensação de que foi abandonado. Isso jamais acontecerá. A história de José me ajuda a entender que mesmo naqueles momentos em que ele não conseguia enxergar Deus na cena, a gente lê a história e procura Deus e não consegue perceber o seu agir. Aliás, a Bíblia é repleta de histórias assim, histórias de um Deus que age mesmo quando esta ação não é notória, não é visível, não é perceptível. Histórias que fascinam e que encantam justamente porque ao término da história nós conseguimos perceber o agir de Deus. Mas naquele exato instante, normalmente naqueles momentos em que a gente está atingido pela dor, nesses momentos, nossos olhos não conseguem enxergar a presença e o agir de Deus. Em Mateus 20, a partir do versículo 13, nós lemos aquele momento quando as mulheres vão ao sepulcro
E o texto diz, versículo 13: e disseram-lhe eles, os varões que estavam à porta do túmulo: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Há momentos, irmãos, em que a dor anuvia os nossos olhos, em que o sofrimento bloqueia nossa percepção, em que nós não conseguimos enxergar nada além de nós mesmos. E nós somos capazes de estar diante de Jesus e não o reconhecemos, e não percebemos a sua presença conosco. Capítulo 24 de Lucas faz referência aos discípulos caminhando para Emaús, e a mesma coisa acontece. E o versículo 16 de Lucas 24 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. O Cristo ressurreto caminhava com eles, mas seus olhos estavam focados na imagem da crucificação. Às vezes Deus caminha ao nosso lado, mas nós só conseguimos enxergar os problemas, as dores, as angústias. E tão mergulhados estamos em nossa própria situação, em nossa autocomiseração, nós não conseguimos perceber a presença de Deus. A vida de José me ajuda a entender isso, que Deus está presente em todos os momentos. Mas a vida de José me ensina mais. A outra coisa interessante da vida de José é que a vida de José me ajuda a entender que é possível resistir. E eu quero usar a palavra resistir para me referir a duas coisas, tanto às provações quanto às tentações. E José experimenta exatamente isso. É preciso entender primeiro que é possível resistir às provações, porque a palavra de Deus nos assegura a vitória. Quero lembrar mais uma vez, a Bíblia jamais me garantiu uma existência sem problemas, mas sempre me assegurou a capacidade de vencer, a possibilidade de vencer. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus me assegura que por mais difíceis que sejam as circunstâncias da vida, a vitória sempre será possível. Sempre será possível. Por mais difíceis que sejam os momentos vividos e experimentados por mim, eu jamais serei destruído. Paulo diz isso em outras palavras também no capítulo 8 da carta aos Romanos, quando diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque nada nos separará do amor de Cristo. Nada será capaz de nos deixar sozinhos, nada será capaz de nos destruir, nada será capaz de nos derrotar. Volte para o capítulo 43 de Isaías, nós lemos agora há pouco, versículos 1 e 2. E Deus diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Falou de sua presença, garantiu a sua presença e disse: quando passares pelas águas, estarei contigo. Mas a promessa prossegue, Deus diz: quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ao mesmo tempo que o texto está me dizendo que a minha vida incluirá rios, Ele está me garantindo que eu não vou afogar. Ao mesmo tempo que Deus está me lembrando que eu posso sim passar pela fornalha, Ele está me dizendo que a fornalha não vai me queimar, não vai me destruir. Os amigos de Daniel não foram poupados da fornalha, mas não morreram. Daniel não foi poupado da cova dos leões, mas saiu de lá com vida.
A vida de José me ajuda a entender que sempre será possível resistir, porque a vitória Deus me assegura. Mas não apenas é possível resistir às provações, é possível resistir também às tentações. José me ajuda a entender isso. Ele é tentado pela mulher de Potifar. Deve ter sido muito fácil para ela tentar seduzir o empregado, um escravo. Muito fácil, ela tinha toda a autoridade sobre ele. Por todas as razões do mundo, José poderia ter cedido. Todas as razões do mundo. Teria todas as desculpas do mundo. Todos os pretextos do mundo. E o diabo ajuda a gente nisso, né? Ele providencia logo um bocado de desculpa fácil para a gente usar. Estava em terreno alheio, outra terra, outra cultura, sozinho, longe de todo mundo, frágil, vulnerável, dependente em certo sentido daquela mulher, emocionalmente fragilizado, no terreno dela. 1 Coríntios 10, versículo 13, diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Irmãos, nós pecamos, é verdade. Mas jamais poderemos colocar a culpa do nosso pecado em Deus. Jamais podemos colocar a culpa do nosso pecado nos outros. E não ouça aquela frase que o diabo começou a colocar e espalhar na mente das pessoas de que existem tentações irresistíveis. Não existem. A palavra de Deus está me dizendo que não existem. Sempre, sempre, sempre será possível vencer. O nosso Deus é um Deus que faz o impossível. E por isso, a história de José me ajuda a entender que, por mais adversas que sejam as circunstâncias, sempre será possível resistir, seja às provações, seja às tentações. Porque em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas deixa eu caminhar um pouquinho mais, porque a história de José me ajuda a entender mais uma coisa. A história de José me ajuda a entender, José faz essa leitura de forma perfeita, que o propósito de Deus se mantém por sobre todas as coisas. O plano de Deus se mantém por sobre todos os acontecimentos. As dores da existência, as falhas que nós mesmos cometemos, os erros que os outros cometem que nos atingem, tudo isso pode nos trazer sofrimento, mas existe um projeto de Deus que faz exatamente com que sobre todas as coisas sejamos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37 diz exatamente isso. Isso está em perfeita sintonia com uma declaração que a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento. Depois de uma experiência extremamente difícil, Jó, no último capítulo do seu livro, lemos isso, faz uma leitura do que aconteceu. E no versículo 2 de Jó 42, ele conversa com Deus e diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma outra versão que traz. A palavra usada aqui por Jó é uma palavra que pode se aplicar a coisas boas e a coisas ruins, mas que são planejadas, tramadas, arquitetadas, projetadas. E Deus nos diz que os seus planos não serão impedidos. Aliás, deixa eu abrir aqui uma digressão para dizer uma coisa para você. Só tem uma coisa capaz de atrapalhar os projetos de Deus na minha vida. É a minha liberdade. Deus não impõe a sua vontade sobre mim. E as minhas escolhas, muitas vezes, atrapalham o que Deus tem para mim. Você acha que em algum momento foi desejo de Deus que Judas se enforcasse? Não. O desejo de Deus é que Judas fosse um dos 12 a continuar o projeto de implantação da igreja, a se unir com os demais apóstolos e ser um grande líder da igreja. Jesus investiu nisso, Jesus desejou isso.
Infelizmente, o que Deus certamente desejou para a vida de Judas não foi realizado porque Judas mesmo fez suas escolhas. Irmãos, eu reconheço que há muitas coisas que Deus poderia ter feito em minha vida, muito melhores do que fez, se não fosse por mim. Se não fossem os meus erros, as minhas falhas, as minhas escolhas, certamente Deus teria feito muito mais. E eu estou certo de que há muitas coisas que Deus deseja fazer em minha vida e poderá fazer se eu me dispuser a realizar o que Ele tem para mim. Como é bom quando nós não impedimos o agir de Deus. Sabe por quê? Não sou eu quem tenho que fazer. Deus faz. Eu só preciso não atrapalhar. Se eu permitir, Ele vai realizar maravilhas na minha vida. Ele vai realizar grandes coisas na minha vida. Porque esses projetos de Deus são fantásticos, são extraordinários. E esses projetos de Deus aconteceram na vida de José, porque José soube permanecer fiel e resistir. Mas eu queria caminhar para uma última coisa que a vida de José me ensina. A vida de José me ensina e me mostra, irmãos, que o conjunto da obra é que revela o sentido. Deixa eu explicar melhor. Se eu for pegar os pedaços da vida de José, as coisas não fazem sentido. Talvez se fosse minha dificuldade e o sofrimento de minha mãe, quando eu queria que ela contasse a história de José, talvez ela fugisse, mas é porque tem que contar a história toda. Não dá para contar a história de José por capítulos. Porque os sonhos de José não fazem sentido. José na cisterna não tem lógica. José vendido por seus irmãos é só crueldade. José jogado na prisão é terrível. José esquecido pelo copeiro, puxa vida. E José faz diante de seus irmãos agora a leitura do projeto completo, agora tudo faz sentido. Deus me enviou adiante de vocês, como assim? Como assim? É simples. Deus precisava de José no Egito. Os erros dos irmãos de José, Deus usou. Deus faz assim. E lembra de quando a igreja começa? De acordo com Atos dos Apóstolos, Jesus diz à igreja que eles devem ficar em Jerusalém até serem revestidos do poder. Depois teriam que ser testemunhas só em Jerusalém, certo? Não, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles entenderam isso? Parece que só na teoria. Jerusalém estava tão bom. Aconteceu o Pentecostes, que coisa boa, a igreja ali na comunhão em Jerusalém. O pessoal veio do mundo todo ouvir a mensagem de Jerusalém, tudo bem, fizeram o papel deles. O diabo decide destruir a igreja. O que ele faz? Começa a instigar uma perseguição. E vem a perseguição. Os crentes são espalhados. E aí há um texto lindo de Atos que diz assim: mas os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Deus disse assim: vocês vão pregar esse evangelho na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Não vão por querer, não? Vão sem querer, mas vão. Não importa, vocês vão. Vocês vão. Irmãos, o projeto de Deus se realiza a despeito de nossas falhas, de nossos erros. E é extraordinário, humanamente inexplicável o modo como Deus usa, inclusive os nossos erros. Inclusive os nossos problemas e as nossas dificuldades, e a sua obra se realiza quando nós nos dispomos a ser seus instrumentos. Eu sei que a intenção dos irmãos José foi maldosa, foi terrível, foi cruel, foi impiedosa. Sob nenhum aspecto a atitude deles seria louvável. Não. O Deus no qual cremos é um Deus que consegue extrair das mais difíceis situações da vida a nossa vitória. O
Deus em quem cremos é o Deus que é capaz de, do vale de ossos secos, estabelecer um exército. O Deus em quem cremos é o Deus que consegue nos tirar de um charco de lodo, de um tremedal de lama, e colocar os nossos pés sobre uma rocha e firmar os nossos passos. O Deus em quem cremos é um Deus capaz de restabelecer a nossa vida a despeito de todas as situações difíceis. Na minha infância, lembro de uma vez em que eu estava assentado, minha mãe no sofá, e ela começou a fazer um trabalho de artesanato, ponto de cruz. Eu estava sentado no chão e eu olhava para cima, enquanto ela tentava fazer alguma coisa. Que negócio feio, que negócio sem sentido. Um bando de linha cortada, mal remendada. Nada fazia sentido. Que negócio sem graça. Eu não sabia como é que ela passava horas perdendo tempo para fazer um negócio daquele. Até que ela terminou. E embora tudo parecesse sem sentido nenhum, quando eu me levantei, só então eu percebi que a visão que eu tinha era a visão do avesso. Eu estava vendo a parte de baixo. Quando eu vi a obra completa, do lado certo, aí as coisas fizeram sentido. Aí eu pude ver que era lindo aquilo que ela estava fazendo. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no lindo capítulo 13, ele diz no versículo 12: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E embora em nossa língua o verbo seja o mesmo, conheço e conhecerei, no grego nós temos gnosco e epignosco. Eu conheço, mas conheço de forma limitada. Um dia conhecerei plenamente. A palavra é outra. Um dia nós teremos a visão do todo. Um dia as coisas que parecem não fazer sentido farão. Um dia, os momentos difíceis serão vistos por nós de forma diferente. Entendem agora por que Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É porque as coisas isoladamente podem não fazer muito sentido. As coisas do nosso ponto de vista podem parecer incompletas, imprecisas e até inadequadas. Mas juntas, operando juntas, sinergeo, trabalho junto, tudo se somando, nós temos o projeto perfeito e completo de Deus para nossas vidas. Salmo 42, versículo 5. O salmista então olha para si mesmo e entende que não vale a pena ficar tão angustiado e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Mais adiante no versículo 11 do mesmo Salmo 42, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Finalmente, no capítulo 7 do livro do profeta Miqueias, Miqueias faz uma relação de todas as situações difíceis da vida, decepções, frustrações. No versículo 7 ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Curve sua cabeça nesse instante. Eu queria que você refletisse sobre o que tem sido sua vida.
Não sei em que parte da história você está agora. Talvez ainda esteja naquela parte em que tem sonhos, mas os sonhos parecem impossíveis. Talvez esteja naquela parte da história em que as pessoas o têm machucado, o têm ferido. Talvez esteja naquela parte da história em que nada parece fazer sentido e a esperança se esvai. Talvez esteja naquela parte da história em que você foi injustiçado. Isso tem trazido dor e decepção, ingratidão, injustiça. Talvez esteja naquela parte da história em que as coisas simplesmente não acontecem e você está cansado de esperar. Eu quero que você entenda que tudo que a palavra de Deus nos propõe é que nós coloquemos nossa esperança em Deus. É que Ele seja o seu referencial. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que nunca falha. Um Deus que tem seus projetos para a nossa vida. E um Deus que deseja realizar a sua vontade em nós. Eu quero que você agora se disponha a confiar nesse Deus. Onde você está? Se você deseja nesse instante dizer no seu coração para Deus: eu quero confiar em Ti, porque eu creio que não me abandonas. Eu acredito nos Teus projetos. E mesmo que algumas coisas pareçam não fazer sentido, eu sei que Tu estás no comando. Eu quero esperar em Ti, eu quero confiar em Ti. E se você quer fazer esta oração agora, onde você está, fique de pé. Eu quero orar por sua vida. Deus sabe o que há no seu coração. Deus sabe por que você está fazendo essa oração agora. O Deus que ama você. Pode ficar de pé, como os outros têm ficado. Pode ficar de pé. E ao ficar de pé você está dizendo: Senhor, toma o comando de minha vida. Eu não quero atrapalhar. Eu quero permitir que os Teus projetos se realizem na minha vida, porque a Tua vontade, diferente da minha, é boa, agradável e perfeita. Realiza os Teus planos na minha vida. Permaneça de pé. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, aqui estamos nós, Teus filhos, diante de Ti, para dizer, Senhor, que algumas coisas parecem não fazer sentido na vida da gente. Nem tudo que acontece é claro, compreensível. Nem tudo que acontece nos traz tranquilidade. Queremos dizer, Senhor, que reconhecemos que às vezes nem tudo que desejas para nós se realiza por nossas próprias falhas. Erramos, pecamos, nos distanciamos dos Teus projetos. E nós queremos te pedir perdão agora, Senhor. Perdão por nossos erros, perdão por nossa fraqueza, por nossa falta de fé. Perdoa-nos pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Perdoa-nos pelos momentos em que não tivemos. Perdoa-nos pelos momentos em que nos esquecemos da mensagem tão clara da Tua palavra. Ó Pai, eu quero pedir, Senhor, que Tu hajas em nossa vida. Que a Tua vontade se realize em nossa vida. Nós queremos dizer que acreditamos em Ti, que confiamos em Ti, que cremos no Teu poder, que temos visto, Senhor, tantos momentos em que Tu tens transformado a situação. Tu tens nos transportado sobre momentos difíceis vitoriosamente. Ah, Senhor, quantos momentos têm sido marcados pelo Teu livramento. Muito obrigado pelos rios pelos quais passamos, mas que não nos submergiram. Obrigado pelas fornalhas pelas quais passamos, mas sobrevivemos. E agora, Senhor, queremos de Ti a força e a confiança necessárias para que cada dia seja vivido confiado em Ti. Ajuda-nos a enxergar, ainda que pelos olhos da fé, que todas
todas as coisas, o conjunto de todas as coisas, cooperam para o nosso bem, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu cuidas de nós, porque Tu nos amas. Ó Pai, cuida de nós, Teu povo. E agora, que o Teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada filho Teu, sobre cada servo Teu neste lugar ou em qualquer lugar da face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.